Imaginem que, pouco a pouco, todas as coisas que vos tornam autossuficientes começam a desaparecer. Não por escassez ou falta de interesse, mas porque já não estão disponíveis ou são quase impossíveis de obter. Água, energia, comida, dinheiro em espécie, tudo está a ser cada vez mais regulamentado. E estas não são teorias, mas realidades que já estão a acontecer em muitos países. Hoje, vocês vão descobrir os 14 itens que estão a entrar na lista negra da autossuficiência. Elementos simples que vos dão independência e que, por essa mesma razão, não vos querem deixar ter. Dinheiro e limites bancários. Sacar o próprio dinheiro pode parecer normal, mas hoje é uma ação monitorada. Em muitos países, qualquer saque acima de 10 mil euros é automaticamente reportado. Isso acende um sinal de alerta no banco, e o Zé Ninguém brasileiro é minuciosamente investigado. Se você faz isso várias vezes, mesmo com quantias menores, pode levantar suspeitas. Quase parece que você está tentando dar uma de malandro com o dinheiro. Supostamente, essas medidas visam combater a lavagem de dinheiro ou o terrorismo. Mas na prática, elas restringem seu direito de dispor do seu próprio dinheiro sem explicações. Rapidamente, você se sente como um pedinte no seu próprio banco. Cada vez mais transações exigem rastreabilidade, impostos automáticos e verificações digitais. É como o leão, a Receita Federal, sempre olhando por cima do ombro, só que de forma digital. O objetivo não é apenas a segurança, mas o controle absoluto sobre o fluxo econômico. Pode-se dizer que se trata da vigilância total do cidadão transparente. O dinheiro em espécie representa anonimato, independência e liberdade. Por isso, querem acabar com ele. É como a última lembrança do réis em nossas mentes, um símbolo de autonomia. A tendência para moedas digitais ou pagamentos biométricos pode parecer moderna, mas significa uma renúncia à privacidade. Você entrega seus dados como se não houvesse amanhã. Em um futuro sem papel moeda, cada compra e cada movimento serão registrados. Você se torna um conjunto de dados, e isso não é brincadeira. Ter uma reserva física em casa, mesmo que pequena, pode ser uma das decisões mais inteligentes para preservar sua autonomia em um mundo onde tudo é rastreado. Você sempre deve ter um pé de meia guardado, a moda antiga brasileira. Rádios e comunicação fora da rede. Quando as redes caem, os meios de comunicação tradicionais deixam de existir. É por isso que rádios de ondas curtas ou transmissores de longo alcance são ferramentas fundamentais. No entanto, eles também estão sujeitos a regulamentações. Na maioria dos países, ter equipamentos capazes de transmitir a longas distâncias exige uma licença. As razões técnicas são compreensíveis, evitar interferências. Mas por trás disso, há também um interesse óbvio, o controle da informação. Em uma emergência, os rádios permitem a coordenação sem depender da internet ou do celular, o que nem sempre é do interesse das autoridades. Mesmo assim, existem opções legais no Rádio Cidadão, PX, que cobrem distâncias suficientes para um bairro ou comunidade. Aprender a usá-los, familiarizar-se com suas frequências e mantê-los carregados pode fazer a diferença entre o isolamento e a organização. Comunicação livre é poder, e é por isso que ela é sempre regulamentada. Ter sua própria rede, mesmo que pequena, continua sendo uma das formas mais eficazes de proteger sua independência. Dispositivos de armazenamento de dados offline. Na era digital, o verdadeiro poder está na informação, mas mantê-la offline está se tornando cada vez mais difícil. Muitos serviços na nuvem exigem verificação, conexão constante e sincronização automática. Discos rígidos criptografados ou pendrives offline que armazenam dados sensíveis de forma privada estão sendo regulamentados em alguns países. Isso é justificado como uma medida contra o uso indevido da criptografia,
mas na verdade restringe a privacidade. Possuir arquivos, manuais ou informações confidenciais, sem depender da internet, é uma forma moderna de independência. Mas o controle sobre os dados está aumentando. Como diz o ditado mineiro, quem não guarda, não tem. Cada atualização de sistema, cada permissão, cada política de serviço aponta para o mesmo. Você não é o dono das suas próprias informações. Por isso é mais importante do que nunca guardar cópias físicas e aprender a criptografar seus próprios dados sem depender de plataformas externas. A autossuficiência digital é como um bom pão de queijo. Feito em casa é muito mais gostoso. Proteger seus arquivos é proteger sua liberdade. Remédios, antibióticos e kits de primeiros socorros completos. Até meados do século passado, muitos antibióticos eram vendidos livremente. Hoje, são totalmente controlados. O argumento é o abuso e a resistência bacteriana, um problema real, mas também uma oportunidade para a indústria farmacêutica. Leis impedem que cidadãos guardem antibióticos básicos ou medicamentos de uso contínuo sem receita. É como uma receita para a dependência. O mesmo vale para materiais médicos avançados. Suturas, anestésicos ou kits de emergência são fortemente restritos. Em caso de crise de saúde ou catástrofe, depender totalmente do sistema médico pode ser perigoso. Basta pensar nas dificuldades durante a pandemia. Ter um kit completo de primeiros socorros e saber como usá-lo é essencial, mas as regulamentações dificultam isso. Ainda assim, existem alternativas legais. Antibióticos veterinários, que são semelhantes aos humanos, plantas medicinais que até a nossa avó já usava, ou cursos de primeiros socorros, que felizmente são bem difundidos no Brasil. Prevenção de verdade não é acumular remédios, mas entender como eles funcionam e quando usá-los. Conhecimento é poder, especialmente na saúde. Não se trata de desobedecer, mas de assumir a responsabilidade pela própria saúde, porque quando o sistema falhar, seu conhecimento será o melhor remédio que você terá. Cristais de iodo e químicos regulados. O iodo cristalino, usado por décadas para purificar água ou para desinfetar feridas, agora está na lista de substâncias controladas. Leis o classificam como precursor químico, restringindo sua venda ao público. O mesmo acontece com outros compostos básicos que antes podiam ser comprados sem problemas: álcoois, ácidos, desinfetantes ou peróxidos concentrados. Alega-se que poderiam ser usados em processos industriais ou ilegais, mas o resultado é o mesmo. O cidadão perde ferramentas essenciais para sua sobrevivência. Em uma emergência, o iodo pode ser a diferença entre ter água potável ou ficar gravemente doente. Hoje, apenas versões diluídas ou em comprimidos estão disponíveis, que são muito menos eficazes. O paradoxo é que, em nome da segurança, as mesmas substâncias que poderiam salvar vidas são proibidas. Por isso, tornou-se crucial conhecer alternativas naturais, métodos de destilação ou formas seguras de armazenamento. A preparação não se limita mais apenas a acumular itens, mas a preservar o conhecimento que, aos poucos, escorrega de nossas mãos. Combustíveis e energia doméstica. O armazenamento de combustíveis como gasolina, diesel ou querosene está cada vez mais regulamentado. Dizem que é por segurança, mas muitas vezes as leis dificultam a preparação para emergências. Alguns estados limitam a quantidade que pode ser armazenada em propriedades privadas, enquanto empresas continuam movimentando milhares de litros sem problemas. É como proibir um esquilo de guardar nozes enquanto o madeireiro derruba a floresta inteira. Grandes galões ou tanques exigem licenças caras ou aprovações técnicas. Uma verdadeira maratona burocrática que desanima muita gente. Mas, sem combustível, não há transporte, nem geradores, nem aquecimento em situações críticas. A gente fica literalmente no frio.
A dependência total da rede elétrica ou dos postos de gasolina torna as pessoas vulneráveis a falhas ou crises logísticas. Ficamos à mercê do destino, como folha ao vento. A alternativa são galões pequenos de 20 litros, bem vedados, que estão de acordo com a lei e ainda permitem uma autonomia temporária. Assim, a gente consegue criar uma pequena reserva de emergência. Combustíveis alternativos como bioetanol ou gás butano também estão se tornando mais populares. A gente busca formas de dar um jeitinho no sistema. Em resumo, o que antes era uma precaução sensata, hoje é visto com desconfiança. A gente é tratado como se estivesse fazendo algo proibido, e cada restrição de energia é, na realidade, mais uma forma de dependência. A gente fica com a corda no pescoço. Filtros e purificadores de água. O acesso à água limpa nem sempre depende da torneira, não é mesmo? Purificadores portáteis, filtros de gravidade ou pastilhas desinfetantes podem salvar vidas. No entanto, algumas regulamentações estão começando a restringir sua venda ou a encarecê-los, supostamente por questões de segurança sanitária. Em alguns países, uma certificação especial é exigida para a comercialização, o que aumenta o preço e limita a variedade. É curioso que, justamente os filtros mais potentes, aqueles que eliminam bactérias, vírus e metais pesados, são os que te tornam independente das redes públicas. Mas, pela dependência de importações e burocracia, eles se tornam cada vez menos acessíveis. Os mais eficazes, como os filtros de cerâmica ou carvão ativado, duram anos e garantem autonomia em desastres naturais ou interrupções prolongadas. A capacidade de purificar sua própria água deveria ser uma prioridade, mas isso parece incomodar aqueles que preferem que você dependa do sistema. Investir em um bom filtro, mantê-lo discreto e aprender a usá-lo é uma das maneiras mais simples e eficazes de preservar sua autonomia. Água, tanques e coleta limitada. A água sempre foi um símbolo de vida, mas também de controle. Em muitos lugares, a coleta de água da chuva ou o armazenamento de grandes quantidades dela não são mais totalmente permitidos. Supostamente, isso serve para a proteção dos recursos, embora na prática limite a capacidade de estocar suprimentos para falhas ou emergências. Um grande tanque de água em casa pode exigir licenças especiais, mesmo que seja apenas para uso doméstico. Antigamente, as normas de segurança exigiam que se mantivesse água para incêndios ou emergências. Hoje, as mesmas normas proíbem isso em muitas áreas urbanas. A ironia é que quanto mais dependentes somos das redes públicas, menos preparados estamos quando essas redes falham. A autossuficiência hídrica é uma forma de liberdade, e cada nova restrição a reduz. Armazenar água não deveria ser um privilégio, mas um direito básico. Apesar disso, os cidadãos buscam alternativas. Galões de 200 litros, barris selados e sistemas discretos que não violam a lei, mas mantêm a independência em caso de interrupções no abastecimento. Coletes à prova de balas e proteção pessoal. Proteger o próprio corpo não deveria ser um privilégio, certo? No entanto, em muitas regiões, coletes e placas balísticas são proibidos para civis. Isso é justificado pela possibilidade de criminosos os utilizarem. Mas isso deixa desprotegidos aqueles que só querem viver em segurança. Em algumas áreas, comprar ou usar um colete pode até ser considerado um crime. Isso é um paradoxo. Pode-se comprar armas ou ferramentas perigosas, mas não equipamentos que servem apenas para a defesa. A regulamentação visa o controle, não o fortalecimento da autoconfiança. Em áreas realmente perigosas, esses coletes poderiam salvar vidas, mas as leis os proíbem. O que antes era um meio de proteção, hoje é associado à criminalidade. Por isso, alguns recorrem a materiais alternativos ou placas esportivas reforçadas, que não são classificadas como militares, mas ainda oferecem um certo grau de segurança. A autodefesa é um direito fundamental, e negá-lo não diminui a violência, apenas aumenta a vulnerabilidade. Num mundo incerto,
Não poder se proteger legalmente é uma das formas mais sutis de controle social. Ouro, prata e metais físicos. O dinheiro de papel pode perder seu valor a qualquer momento, mas o ouro e a prata sempre foram portos seguros. Basta pensar na hiperinflação da República de Weimar, onde um pão de repente custava milhões. No entanto, transações com metais preciosos estão cada vez mais sendo monitoradas. Grandes compras ou vendas podem acionar alertas automáticos, levantando suspeitas de evasão fiscal ou lavagem de dinheiro. Assim como acontece com a declaração obrigatória de transações em dinheiro de valores mais altos. Armazenar grandes quantidades também pode ser considerado suspeito, se não for declarado. Afinal, a Receita Federal não dorme no ponto. O sistema financeiro prefere que os valores permaneçam digitais, rastreáveis e dependentes de bancos. Metais físicos, por outro lado, permitem que você escape desse controle. Por isso, quem os adquire costuma comprar em pequenas quantidades, discretamente e sem alarde. Bem no estilo: quem cala consente. O ouro e a prata não são apenas um investimento, mas uma reserva de independência. Com eles, você não depende de redes, de energia, nem de sistemas digitais. É uma espécie de seguro de vida, como aqueles que a gente via nos caderninhos de finanças domésticas de antigamente. Mas tudo indica que a posse livre desses bens será cada vez mais difícil. Este é o antigo conflito entre liberdade e vigilância, entre valor real e valor imposto. E cada nova regulamentação tem o mesmo objetivo: controlar o que você possui e como você usa. Geradores solares e autossuficiência elétrica. Bom, geradores solares são frequentemente vendidos como a solução perfeita para a independência energética. Mas as regulamentações nem sempre facilitam a vida. Em vários países, sistemas de alta potência são obrigados a se conectar à rede elétrica e a cumprir requisitos caros. É tipo a burocracia brasileira no seu auge. Algumas cidades até multam quem instala painéis solares sem autorização prévia. Aí, a gente se pergunta se eles estão com a cabeça no lugar. As razões oficiais são segurança e controle do fluxo de energia, mas o resultado é o mesmo: menos liberdade para gerar sua própria energia. A gente se sente como Davi contra Golias. Kits portáteis ainda são legais, mas a capacidade deles é limitada. Não dá para ir muito longe se você quer ser realmente autossuficiente. Baterias grandes de lítio, necessárias para uma autossuficiência de verdade, estão ficando mais caras ou sujeitas a restrições. É tipo lutar contra moinhos de vento. A mensagem é clara: você pode ser ecológico, mas não totalmente independente. É um daqueles acordos que não agradam ninguém. Mesmo assim, mais e mais pessoas estão instalando sistemas híbridos discretos ou destacáveis, que conseguem manter o essencial funcionando sem depender de ninguém. Isso é a verdadeira malandragem brasileira. O futuro da energia deveria estar nas mãos dos cidadãos, não nas mãos de permissões e formulários. Muita coisa precisa mudar, senão vamos ficar no escuro. Produzir sua própria eletricidade não deveria exigir uma licença para ser livre. É o mínimo que se pode esperar, não é? Fertilizantes e produtos agrícolas. O controle sobre a produção de alimentos não termina nas sementes. Fertilizantes, pesticidas e nutrientes concentrados também são monitorados. Por razões ambientais ou de segurança, muitos países restringem a compra de certos produtos, mesmo que sejam necessários para manter plantas saudáveis. Em alguns casos, é exigido registro, identificação ou rastreabilidade digital. Isso significa que, se você decidir plantar em grande escala, poderá estar sendo observado. No entanto, sem fertilizantes naturais ou minerais equilibrados, o solo se esgota rapidamente. As restrições, embora em parte justificadas, limitam a agricultura independente. Além disso, o aumento dos preços os torna inacessíveis para muitos. Curiosamente, grandes produtores sempre têm acesso aos mesmos recursos que são negados ao cidadão comum.
É por isso que cada vez mais pessoas estão optando por aprender compostagem, biofertilizantes e métodos orgânicos. Cultivar sem depender de produtos químicos controlados é possível, mas exige conhecimento. Em um futuro onde a autossuficiência é vista com desconfiança, saber como regenerar seu solo pode ser uma das habilidades mais valiosas. Sementes naturais e o controle corporativo. Até algumas décadas atrás, era natural para qualquer agricultor guardar uma parte da colheita para o plantio do ano seguinte. Hoje, em muitos países, isso pode ser ilegal. Grandes corporações detêm patentes sobre sementes geneticamente modificadas, e se uma de suas variedades de sementes aparecer em sua terra, mesmo que acidentalmente, eles podem processá-lo por uso não autorizado. Esse controle não afeta apenas os grandes produtores, mas também quem tenta cultivar os próprios alimentos. Variedades tradicionais ou crioulas de sementes, que podem ser replicadas indefinidamente, estão cada vez mais difíceis de encontrar. Elas são substituídas por híbridos estéreis, que te obrigam a comprar novos pacotes de sementes a cada ano. Assim, a dependência alimentar é mantida. Não se trata de proibir a agricultura, mas de adaptá-la a um sistema controlado por patentes. Cultivar seu próprio alimento deveria ser uma forma de liberdade, mas está se tornando um ato de resistência silenciosa. Preservar sementes naturais, trocá-las e manter sua diversidade genética é uma forma de garantir que nossa alimentação não dependa exclusivamente de uma única empresa. Dispositivos de visão noturna e vigilância civil. Enxergar no escuro sempre foi uma vantagem, seja para autodefesa ou em operações de resgate, ou até mesmo para exploração. Mas a maioria dos equipamentos de visão noturna avançados é restrita a usos militares ou policiais. As versões civis se limitam a modelos mais simples, com alcance menor ou qualidade limitada. Dispositivos de imagem térmica ou infravermelha de alta resolução são proibidos, ou exigem licenças tão difíceis de conseguir quanto agendar um horário no poupa-tempo. O argumento é que eles poderiam ser usados para fins ilegais, embora a maioria das pessoas só queira ter um para sua segurança. Ou para vigilância em áreas rurais, por exemplo, para manter a raposa longe do galinheiro. Numa época em que tudo é gravado e rastreado, é estranho que aquilo que permite ver sem ser visto seja tão controlado. Os modelos mais simples continuam legais, mas os preços estão subindo. E as importações estão mais lentas, como se estivessem presas na alfândega do aeroporto de Guarulhos. Mesmo assim, o conhecimento não é proibido. Entender como esses sistemas funcionam, aprender a construir um simples por conta própria, ou usar câmeras com baixa sensibilidade à luz, são alternativas que mantêm viva a capacidade de observação. Autossuficiência como resistência. Cada um desses 14 itens representa uma forma única de liberdade. Água, comida, energia, informação ou dinheiro. Tudo isso são pilares da independência pessoal. Mas, assim que algo te torna mais autônomo, muitas vezes é regulado, restrito ou monitorado. Isso não é coincidência, mas uma tendência global para mais controle, como a gente vê na burocracia alemã, que é um exemplo clássico. Preparar-se hoje não significa apenas estocar suprimentos, mas entender como manter sua autonomia em um sistema que visa a dependência. Respeitar a lei é importante, mas preservar sua capacidade de tomar decisões é igualmente crucial. Porque quando tudo depende de uma rede, de uma permissão ou de um servidor, é aí que a coisa fica séria. A liberdade começa quando se pode sobreviver sem precisar pedir licença.